Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos trabalhar a segunda parte da aula sobre os povos africanos. Iremos ver hoje os reinos africanos. Antes da colonização da África pelos europeus, o continente estava dividido em diversos reinos e impérios. Os reinos africanos, eles possuem poucos registros sobre eles. Isso porque a maioria deles não deixou uma escrita pra gente. Não tinha registros mesmo físicos que mostrassem a história deles. Existem sim relatos de viajantes que escreveram sobre eles, ou às vezes até a tradição oral, aquela que é passada de geração para geração. Mas não tem nada físico, nada registrado, nenhum documento que realmente diga que é verídico todas as informações. Então vamos ver o nosso primeiro reino. O primeiro reino será o Reino do Congo. O Reino do Congo foi um dos mais importantes reinos que ocupava o centro ocidental da África. Ele se estendia, gente, até a costa oeste, incluindo hoje o que nós conhecemos como a República Democrática do Congo, a Angola e outros países. Ele ainda pegava um pouco de outros países. A sua política, ela era centralizada, ou seja, ela não era distribuída entre várias pessoas, só uma única pessoa que mandava em tudo, que era conhecida como Manicongo. Essa autoridade recebia todos os tributos das províncias dominadas. Era como se fosse o imperador. Era ele que mandava e desmandava. Não tinha pessoas acima dele. Era só ele que mandava em tudo lá no Reino do Congo. O Manicongo, ele era de etnia do Banto, tá? Ele era da. Nós trabalhamos dois tipos de etnias, os sudaneses e os bantos que vieram para o Brasil. Falei na última aula para vocês. O Manicongo, ele era da etnia dos bantos. Curiosidade sobre o Reino do Congo, gente. Ele foi fundado pelo primeiro Manicongo chamado de Nimialukene, que uniu diversas tribos locais. Ele começou com pequenas tribos e foi unindo, foi unindo, foi unindo. E depois, quando ele formou várias tribos, uniu várias tribos, ele formou uma cidade chamada de Emibanza. Ele foi o primeiro Manicongo conhecido. A economia do Congo, ela baseia-se na comercialização de ferro, de sal, do cultivo de cereais, de produtos de animais como couro, como a carne, mas também, gente, eles eram muito famosos pela venda de tecidos, tá? Às vezes, eles atravessavam o deserto para vender os seus tecidos. Os tecidos do Congo, eles são muito famosos devido às cores, à variedade de formas. No século XV, os congoleses entraram em contato com os portugueses. E por que isso vai modificar o caráter cultural dos congoleses, gente? Porque Portugal já era um império marítimo, era naquela época das grandes navegações, que Portugal estava viajando, tentando contornar a África. Pois bem, já que ele era um império marítimo, ele vinha dominando tudo o que ele encontrava. Depois desse contato, surge uma nova modalidade de comércio para os congoleses, que é a escravidão. Sendo que o Império do Congo, ele já fazia guerras contra outras tribos, pequenas e isoladas, e capturava seus habitantes e vendiam, né, para os portugueses. E faziam, mas em pequena escala. E até entre eles mesmos, eles tinham escravos, mas tudo em pequena escala. Porém, com a chegada de mais portugueses, com o comércio crescendo, a, a facilidade para pegar as pessoas, para traficar as pessoas foi tão grande devido também ao Rio do Congo, que eles tinham domínio, os congoleses tinham domínio e tinham grande acesso, que é o segundo maior rio, observação, tá, gente? É o segundo maior rio navegável da África, ficando só atrás do Rio Nilo. Então, facilitou. Só que uma observação muito, muito importante. Os congoleses, eles faziam isso, porém não era uma coisa que eles gostavam de fazer. Eles faziam porque eles queriam lucrar. Porém, houve uma grande imposição cultural da parte dos portugueses. Porque os portugueses trocavam, davam escambo, além do dinheiro, davam escambo, outras coisas para agradar. E depois desse agrado todinho, os portugueses acabaram colonizando o Congo. Vocês vão ver mais à frente que eu vou mostrar para vocês que aos poucos os próprios portugueses foram colocando sua cultura, sua religião no Congo, transformando o Congo ao modo deles. Ou seja, teve uma imposição cultural. Imposição cultural, gente, é quando uma cultura ela quer sobrepor a outra, quer se impor sobre a outra.
quer que a outra abandone tudo e siga a dela. Eu falei anteriormente, houve uma imposição cultural dos portugueses. Isso se refletiu muito na religião do Congo. Por quê? O reino do Congo, ele era politeísta, ou seja, ele acreditava em vários deuses, principalmente deuses da natureza. Porém, devido ao contato com os portugueses, eles foram se cristianizando. Tanto é que hoje 50% da República Democrática do Congo são cristãos. Ou seja, a imposição foi tão grande que eles mudaram o jeito de ser, a cultura, o jeito de falar e a religião. Hoje o Congo, antigamente o Congo tinha uma fala própria, tinha um idioma próprio deles. Hoje o Congo, ele basicamente, 70% da população congolesa fala português, ou aportuguesado, que é chamado, que nós brasileiros entendemos, que é uma mistura de português, de Portugal, e uma mistura do próprio português do Brasil. Porque devido a essa transição entre o Brasil, Portugal e a África, teve essa transição de idiomas. Então, hoje, o Congo, além dele ser cristão, ele também fala português. A sua língua nativa, o seu idioma de origem, basicamente se perdeu. Vamos agora ver o nosso segundo reino, o reino de Iorubá. Vamos ver agora sobre o reino dos Iorubás. Os Iorubás constituem um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região. Há uma lenda muito difundida em torno da civilização iorubá. Conta-se que a cidade de Il-If é o berço da humanidade, que todos os povos e reinos descendem do fundador da cidade sagrada e Deus-rei Odudua, e que após a fundação de Il-If, o povo se espalhou até fundar Oyo, capital política iorubá. Os iorubás pertencem ao grupo étnico dos sudaneses. Nós vimos que no último reino que nós estudamos, que foi o Congo, eles participavam dos bantos. Já o reino dos iorubás, eles já são do grupo dos sudaneses. Observação: os dois grupos, tanto os bantos quanto os sudaneses, foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos. Uma curiosidade sobre o reino dos iorubás. Gente, o reino dos iorubás era o reino mais desenvolvido tecnologicamente. Eu digo tecnologicamente a tecnologia daquela época, tá, gente? Não vamos confundir. A tecnologia, eles eram mais avançados. Eles tinham uma estrutura melhor, a divisão de trabalho era melhor, a organização social, a organização política deles era melhor. Mas mesmo com tudo isso, eles ainda acabaram fracassando, eles ainda acabaram sendo escravizados pelos portugueses. Oio conseguiu se manter livre da presença europeia até o começo do século XIX, foi como eu falei para vocês. Eles conseguiram resistir por bastante tempo. Porém, em determinada época ele foi invadido e a população foi totalmente escravizada e foi trazida para a América do Norte, Central e América do Sul para servir como escravos. Cada cidade iorubá estava relacionada a uma divindade, a uma arquitetura que refletia essa organização. As cidades eram urbanizadas e possuíam um trabalho sofisticado com metais e manufaturas. Como eu havia dito, era uma cidade bem organizada, bem estruturada, tecnologicamente avançada para a época. Era tudo mais avançado. Em relação ao reino do Congo, o reino dos iorubás estava muito à frente do seu tempo. A economia no reino dos iorubás, ela girava em torno da agricultura, mas principalmente do comércio de produtos como marfim e metais preciosos. Principalmente, gente, marfim. Eles, os iorubás, eram grandes caçadores de animais que possuíam marfim, como os rinocerontes e os elefantes. Para curiosidade, para os alunos que não sabem o que é marfim. Marfim, gente, o que tem nas presas dos animais. Basicamente é a presa, só que o puro marfim fica centralizado bem no meio da presa dos rinocerontes e dos elefantes. E também nos dentes, tá? Nos dentes dos rinocerontes e elefantes é marfim. E esse marfim ele é utilizado para fazer joias, adornos, até artefatos, coisas de muito valor. E que fazia o comércio dos iorubás
dá um lucro gigantesco, não sendo necessário que eles praticassem a escravização de outras tribos. Assim como no Reino do Congo, o reino dos Yorubás, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, cultuavam vários deuses. E a religião utilizada, praticada, principalmente no reino dos Yorubás, era o candomblé, tá? Que cultuava os orixás, vários deuses da natureza, com nomes diferentes, que um dia vocês irão ver futuramente quando nós estivermos trabalhando com outras religiões. Observação importante. Gente, todos esses reinos que nós iremos trabalhar hoje, o reino do Congo, dos Yorubás e o reino de Mali, eles foram importantes para a construção do Brasil. Porque foi essa mistura de cultura, foi esse povo que hoje forma nosso Brasil, que hoje forma a riqueza cultural, a riqueza que nós temos aqui. Uma observação muito importante. Gente, os Yorubás, eles utilizavam, além do candomblé, eles utilizavam a religião muçulmana. Eles foram convertidos ao islamismo, tá? Eles viraram muçulmanos. Lembram-se que lá no Reino do Congo, quando os portugueses chegaram lá nos congoleses, eles converteram os congoleses ao cristianismo. Pois bem, os iorubás, eles foram convertidos ao islamismo, porque quem chegou lá não foram os portugueses, foram outros europeus que seguiam o islamismo. Então, os iorubás seguiram o islamismo, viraram muçulmanos. Hoje, grande parte ainda pratica o islamismo, é muçulmano. Apenas pequena parte dos iorubás que restaram, da Nigéria no caso, pratica o cristianismo. Vamos agora trabalhar com o Império do Mali. Turma, o Império de Mali ele é gigantesco em extensão territorial e foi um império muito importante para a construção da história da África. Ele segue até a Idade Moderna. Claro que o seu declínio foi na Idade Média, porém, os seus subsequentes, o resto dos seus descendentes vieram até a Idade Moderna. Ele é localizado entre os rios Níger e Senegal e pega ainda o sul do deserto do Saara. Ele está localizado na famosa África subsaariana, ao sul do deserto do Saara, mas ele pega um subsaariano que a gente chama de África Negra, já que ao norte da África ela não é formada por etnias necessariamente negras. Então a gente chama de África subsaariana. Ou seja, é uma África que é chamada de África Negra, gente. Por quê? Porque não moram apenas pessoas negras, moram pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas miscigenadas, principalmente daquela parte que é o Egito, Cairo, ok? Uma observação importante. Gente, a localização do reino de Mali é a mesma localização de um antigo reino chamado de Reino de Gana. Por quê? Porque o domínio do reino de Gana foi feito pelo reino de Mali. Foi o reino de Mali que dominou o reino de Gana. Porém, devido às técnicas expansionistas, ou seja, de expansão, eles eram mais dominantes, o reino de Mali não dominou apenas o reino de Gana, como também dominou parte do deserto do Saara. O fundador do Império de Mali foi Soundata Keita, que começou a anexar territórios ricos em ouro, sal ao seu reino, e dessa forma prosperou a partir do comércio dessas matérias-primas. Porém, quem se tornou mesmo famoso, quem começou a ser o imperador realmente verdadeiro de Mali, foi o seu neto, chamado de Mansa Musa. Ele foi consolidando a capacidade territorial do império, ele foi fazendo trocas comerciais com o norte da África, até mesmo com o Antigo Oriente, tá, gente? Então, foi o Mansa Musa que fez o território crescer. Outra coisa importante, foi o Mansa Musa que converteu o território em islamismo, tá? No islamismo. Foi ele o responsável por converter todo o território Mali à religião islâmica. Musa foi o responsável por ampliar o Império de Mali, construir edifícios, além de grandes mesquitas, universidades e bibliotecas. E também apoiou artistas e intelectuais. Mas como é que ele fez isso? Simples. Ele partiu com suas mercadorias para comercializar no deserto da Arábia, lá na Meca, com os muçulmanos. Dizem que ele levou 1.500 homens e cerca de 100 camelos para trocar, e além de incontáveis peças de ouro.
Dizem que quando ele retornou desta viagem, ele trouxe principalmente consigo intelectuais do mundo islâmico para o seu território para poder ajudar a propagar a fé islâmica, além de investir na arquitetura e nas trocas comerciais envolvendo o mundo islâmico, a fim de que o Império Mali crescesse ainda mais. Transformou os prédios que antigamente eram de cultos pagãos para prédios agora para a cultuação do islamismo. Criou universidades como a Universidade de Sankoré, que era e transformou também mesquitas. A economia do Império do Mali se baseava principalmente na extração de sal e de ouro, mas principalmente na extração de sal, gente, das areias do deserto, que era uma especiaria muito procurada e até hoje é uma especiaria muito procurada. Observação, tá? Claro que na agricultura eles cultivavam milho, arroz, mas o que realmente eles davam preferência era a extração de sal. Por quê? Porque eles iam depois em outras cidades e trocavam o sal por outros produtos que eles queriam. Já que o sal era um item de muito valor, eles trocavam nas cidades por arroz, por carne, por couro, por tudo que eles precisavam. Só que, assim como os outros impérios, também devido a grandes guerras, depois que Musa faleceu, o Império Mali começou a decair. E essa decadência do império foi devido às guerras, devido ao próprio desentendimento entre as pessoas que estavam à frente do poder do Império Mali. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado da segunda parte da aula sobre os povos africanos. Façam a atividade pedida e me enviem pelo e-mail. Tchau, tchau.